Ok. Então, o que a gente tem agora? O que a gente tem agora é basicamente a formulação de como é que a gente poderia utilizar para descobrir se uma função ela é da ordem de outra função, certo? Ela tá uma função é O de outra função. Isso daí tem a maneira matemática de você fazer, a maneira de você fazer os cálculos ali, mas existe muita regra, vamos dizer assim, regra de 3 para você fazer isso, e normalmente a regra de 3 ela é bem insuficiente. Primeira coisa que a gente tem dessas regras, vou colocar mais um slide aqui. Primeira coisa que a gente tem nessas regras é assim, ó, é isso que permite que a gente simplifique polinômios. Se você tem, se você você tem uma função onde você tem f de n é igual a g de n mais o h de n, vamos supor que você tem uma função que ela é composta pela soma de duas funções. Então, basicamente, você poderia usar isso para substituir um polinômio. Quando você quer calcular, eu quero calcular qual que é a complexidade, o que você pode fazer? Você pode falar que é o seguinte, para calcular o O dessa função, o que a gente vai fazer? A gente descobre qual que é a classe desse cara aqui, certo? Qual que é o O de cada um desses, pega o máximo desses dois e usa o máximo desses dois, certo? Então eu vou falar o seguinte, ó. Vamos supor, eu vou colocar aqui valores arbitrários. Eu vou falar que g de n, ele é um O de n ao cubo. Vamos deixar assim, vai. Eu sei que o h de n é o O de n, sei lá, a quinta. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu posso falar, sem fazer cálculos adicionais, eu posso falar que o f é O de n a quinta. Quer dizer, se a função pode ser dividida em duas partes, essas duas partes elas crescem dessa forma aqui, a soma delas vai crescer como a pior das partes. Uma parte vai crescer rápido, a outra vai crescendo até um certo ponto, depois uma domina a outra. Então isso aqui, essa regra da soma, é que permite que quando você pega, por exemplo, alguma coisa que é um polinômio, você pode ignorar todas as coisas de grau mais baixo e ficar com a coisa de grau mais alto, certo? Isso aí vai simplificar para a gente bastante na hora que a gente estiver fazendo a análise. Você simplesmente vai eliminar os polinômios. A outra coisa também, que é uma outra operação simples que a gente faz, cadê? Beleza, aqui. Outra operação simples que a gente faz é assim, ó, se f de n é igual a uma constante, vamos chamar uma constante t, vezes g de n, e você tem que g de n vou colocar de novo um valor concreto aqui, só para não ter que criar uma outra função. É n a quinta, n a quarta, digamos assim, a complexidade dele é n a quarta. Oh, caramba. Isto. Então eu posso simplesmente falar que f de n é também n a quarta. Na prática, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte, se eu tenho uma função que eu sei a complexidade dela, se eu multiplico essa função por uma constante, eu também sei a complexidade dela. Ela continua sendo... O t aqui tem que ser uma constante, tá? Ele continua dentro da mesma classe. Multiplicar por constante não muda a classe. Essa é uma outra propriedade que a gente tem, que a gente usa bastante. Outra propriedade que a gente vai ver, que a gente precisa, é a propriedade de... Opa, fiz o cara errado. Esqueci. Outra propriedade que a gente precisa é a propriedade da multiplicação. Essa aqui que é a única coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente já vai usar isso aqui um pouco, que é quando você tem o seguinte, que o f de n é igual ao g de n vezes o h de n. Então você tem uma multiplicação de duas funções. Se você tem uma multiplicação de duas funções, aí você tem um problema, certo? Porque na hora que você for comparar, eu quero descobrir o g de n, por exemplo, vamos colocar aqui ele é o O do nosso
log de n bonitinho que a gente não falou ainda. E o h de n é o O de n ao quadrado, certo? Então, o f de n vai estar em O de n ao quadrado log n. Nesse caso aqui, as duas complexidades compõem, ajudam e elas multiplicam, e eu tenho a complexidade maior no f, porque eu compus as das duas anteriores, certo? Então, na verdade, basicamente essas são as operações que a gente precisa. A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está multiplicando por constante, não faz diferença, não muda nada da complexidade. Quando a gente está somando coisas, a gente pega a que tem maior complexidade. E quando a gente está multiplicando coisas, aí a gente tem que multiplicar também as complexidades, tá bom? Ok. A gente vai, na próxima aula, quarta-feira, a gente vai falar de novo sobre isso, a gente vai falar sobre o θ e vai falar sobre o ômega também, que são dois caras, mas é muito parecido. Se a gente entender como funciona isso daqui, entender como funcionam os outros também é bem simples, porque enquanto que o O diz a velocidade máxima com que um negócio cresce, o ômega vai dizer a velocidade mínima e o θ vai dizer a velocidade esperada, vamos dizer assim, que você tem. Então, vai ser simples. Então, a gente vai fazer isso na próxima quarta-feira. Agora, a gente vai tentar usar isso daqui, de alguma maneira, para tentar inferir a complexidade de algum dos algoritmos que a gente viu em sala, tá bom? Vou parar aqui.